estou num cenário um pouco diferente hoje. Estamos num processo aí de ver uma casa nova, não sei quando a gente vai se mudar definitivamente, mas enfim, no meio da natureza e tal, e sem biblioteca, por enquanto. O escritório, né, um pouco diferente lá do meu escritório, que tem área para livros e tudo. Então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse livro, que é o Agnes Grey, da Anne Brontë. Antes de começar a falar sobre ele propriamente, só gostaria de lembrar que aqui na descrição desse vídeo vocês podem acessar o link da Amazon para adquirir esse livro e qualquer produto, na verdade, que vocês adquirirem pelo meu link, vocês vão me ajudar. E também deixo aí o meu blog na descrição do vídeo para vocês entrarem e darem uma olhada. Eu tenho colocado vários conteúdos aí do Dia das Crianças. Também tenho colocado, agora eu coloquei sobre livros de terror, já que nós estamos em outubro, mês do terror, do Halloween. E, enfim, deem uma olhada no blog, vejam se tem algum conteúdo que agrada a vocês. Eu falo não só sobre livros, mas sobre alguns outros assuntos que me interessam e que eu tenho vontade de dividir com vocês. Falando aqui sobre Agnes Grey, foi um livro que eu gostei muito, da Anne Brontë, uma das irmãs Brontë que eu mais gosto, e ela escreveu 2 livros em vida, é o Agnes Grey, e depois do Agnes Grey ela escreveu A Inquilina de Windfell Hall, que é o meu livro preferido e é o livro de maior sucesso dela. Mas esse livro ainda assim é bom, mesmo não sendo o melhor, ele é bom. Aqui, então, a gente vai ter a história da Agnes, que é uma menina que mora com a família. Ela mora com o pai, que é um clérigo, com a mãe, que veio de uma família rica, abastada, e largou tudo para se casar com o homem que ela amava. E por isso ela foi deserdada. E aí esse casal teve vários filhos que vieram a falecer na infância, né? Que a gente sabe que antigamente a primeira infância assim era mais difícil, a maior mortalidade infantil, então sobrou a Agnes e a Mary, as 2 irmãs. E só nessa introdução a gente já percebe que esse livro vai ter um quezinho autobiográfico, pensando que a Anne, ela tinha 2 irmãs e ela era filha também de um clérigo, que passou toda uma visão cristã de mundo para elas, né? E o gosto por livros, enfim, elas. Então a gente vai sentir um pouco de algo autobiográfico nesse livro a respeito da Anne. Além do mais, nessa história, a Agnes vai estudar para ser preceptora, que seria uma espécie de professora, governanta, babá, enfim, uma pessoa que vive com a família, da família dos seus alunos, para ensiná-los, para educá-los e prepará-los para a vida. Então, a Agnes vai ser uma preceptora em casas de famílias ricas. No entanto, isso também diz respeito um pouco à história da Anne, que ela também foi preceptora, também foi professora e trabalhou em algumas casas. Então a gente pode deduzir que algumas circunstâncias aqui descritas podem ter alguma semelhança com a vida da Anne Brontë, com alguma coisa que ela de fato viveu. Esse livro, gente, então ele vai começar nos contando da primeira família que a Agnes vai trabalhar, que tem 4 crianças e, assim, uma é pior que a outra. Enquanto eu lia esse livro, sem mentira nenhuma, eu tinha taquicardia, meu coração chegava a acelerar. Tudo bem que eu já não sou muito boa do coração, mas realmente, assim, é muito irritante. São as crianças, assim, que os pais não dizem não, eles não têm limites, eles realmente fazem o que eles querem. E nada semelhante com as crianças que a gente conhece hoje, nem com os pais que a gente conhece hoje em dia, né? Porque as crianças hoje têm limites, as crianças são educadas, as crianças, né, obedecem os professores, obedecem os pais, enfim, né? Então esse livro, ele tem um quê bem atual, como qualquer clássico, né? Ele traz alguma coisa que, por mais que tenha sido escrita há muito tempo, tem muita relação com o que se vive hoje. Então aqui a Agnes, ela é colocada contra a parede, vamos dizer assim, porque ela é cobrada por parte dos pais dessas crianças que os filhos tenham um comportamento exemplar, mas ao mesmo tempo ela não pode usar de nenhum recurso mais agressivo. Ela não pode
castigar, ela não pode chamar atenção com veemência, ela não pode. Ela mesmo diz assim, uma coisa que tá bem fora de moda, né? Diz que uns bons tapas já dariam um jeito no comportamento ruim dessas crianças, mas ela não pode fazer isso. Então ela realmente está muito limitada. Ela não pode fazer quase nada com essas crianças e elas pintam e bordam com ela e ao mesmo tempo ela é cobrada pelos pais porque ela está sendo uma preceptora ineficiente. E essas crianças são crianças realmente más, que gostam de matar os animais, né? Um menino em especial, ele gosta de arrancar as asas, as pernas, a cabeça, assim. Então ele já tem um comportamento bem ruim mesmo. Essas crianças são mimadas, elas desobedecem, elas nossa, fazem tudo, assim, sabe? Tudo que não podem. Enfim, crianças que realmente, assim, são o capeta, assim, no corpo das crianças e dá vontade de matar elas. Mas aqui nesse livro não era a época da irreverência, né? Então a Agnes faz tudo que ela pode, respira fundo e com grande virtude e paciência ela vai tentando trabalhar essas crianças, mas o progresso dela é realmente quase impossível, né? Então ela vai ser demitida por essa família e vai voltar para casa, né? Apesar de ter ganhado um mau salário, passado maus bocados, né? Uma família que tinha dinheiro e ela sendo pobre, então tem essa diferença, assim, das classes sociais inglesas, né? Eu percebi isso também um pouco no livro da Jane Austen, da Emma, também como os ingleses, não sei, parece que tem bastante essa coisa das classes sociais, né? Os inferiores que não têm dinheiro em relação a nós, que somos elite, temos dinheiro. Então, aqui também vai ter esse tipo de conflito, assim. Bem, então a Agnes precisa voltar para trabalhar, porque a família dela enfrenta problemas financeiros, o pai está numa depressão. Então ela vai trabalhar numa casa, mas dessa vez elas dão uma melhoradinha, dão um up pro currículo da Agnes. Então eles encontram uma família que tem mais condições de pagar, né? Então a Agnes, a mãe dela, escreve por ela uma carta dizendo quais são os critérios que ela precisa atender para que ela ganhe o emprego, ganhe o trabalho. Então ela entra numa família um pouco melhor. São 4 filhos também, só que esses já são mais moços, mais adolescentes, e ela acaba ficando mais com as 2 meninas, porque logo os 2 rapazes são enviados para o colégio. E essas 2 meninas já têm outras características por não serem crianças. Elas também são mimadas, também da mesma forma que na família anterior, nessa vez com os Murray, a Agnes tem limites, não pode chamar atenção, tem que deixar que eles façam muito da vontade deles. A mãe não quer que eles se frustrem, né? Não quer que esses adolescentes sejam muito cobrados para não se frustrar. De novo, mais uma coisa que eu senti muita relação assim com os jovens de hoje em dia. Eu já cheguei a comentar isso num vídeo anterior das leituras do mês de setembro, que eu sinto que a nossa geração aí dos 20 anos e adolescentes de hoje em dia é uma geração que não pode ser frustrada de forma nenhuma, né? E por isso eles acabam mais frustrados, ironicamente, né? Mais chateados, mais entristecidos, indo a terapeutas, parece que não consegue contribuir, não consegue entrar no mercado de trabalho, nem estudar, tudo é difícil, porque os pais estão sempre passando a mão. Uma geração Nutella, eu diria assim, né? Não raiz. E aqui, num livro tão antigo, né, como Agnes Grey, da Anne Brontë, ela vai nos falar exatamente o mesmo problema que parece que anos atrás, lá na Inglaterra, se enfrentava também, né? Então, a gente tem aqui 2 adolescentes e elas não podem ser contrariadas de forma nenhuma. E então tem a mais velha, que de certa forma aprende a gostar da Agnes, respeita ela, mas é uma menina muito vaidosa e que ela realmente tem o prazer em encantar os homens, em chamar atenção com a aparência dela, e ela não aprofunda muito nada de vida espiritual, de vida intelectual. Nesse ambiente, a Agnes também vai encontrar um par romântico para ela, também é uma espécie de clérigo, né, um rapaz que trabalha ali na igreja, que é um pastor, e ele vai ser o par romântico, o Edward. Ele vai ser o par romântico da Agnes, embora que não achei muito romântico, dizer para vocês, pode ser um pouco decepcionante. Quem leu
a inquilina, eu achei que teve mais química, assim, naquele romance, né? Que é um romance que também era meio proibido, não podia acontecer, porque o marido dela estava vivo, ela mentia que o marido estava morto. E nesse caso aqui, não tem muito isso, é mais uma questão que o rapaz, ele é meio certinho, meio parado, meio tímido, um pouco entediante, assim, ele não tem grandes reações, nada que faça a gente se apaixonar, assim, pelo par. Só diria que, claro, ambos os personagens, tanto a Agnes quanto o Edward, eles são personagens virtuosos, né? E essa é uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, porque eu já falei isso, até escrevi um artigo no blog, vou deixar em separado aqui este artigo, que as irmãs Brontë, elas existe essa referência de que elas falam sobre mulheres à frente de seu tempo, que seriam textos feministas, e eu não sei se eu tenho propriedade para dizer que sim ou que não, né? Eu sinto que são mulheres à frente de seu tempo, mas o que eu sinto mais forte, e não vejo muitas pessoas falarem sobre isso, só alguns booktubers aí que eu sigo, que eu já vi falarem isso, é que essa literatura das irmãs Brontë é muito cristã. A gente percebe os valores cristãos, e neste livro em particular, da Agnes Grey, foi o que eu mais senti, os valores cristãos aqui. Ela fala muito sobre a personagem rezar, sobre as virtudes, a busca das virtudes, sobre orações humildes, pedindo para que seja feita a vontade de Deus, sobre a fé. Então, diversos pontos da vida da personagem estão pautados na fé, né? Então, esse livro aqui fala muito sobre uma visão cristã mesmo. Tá muito clara aqui. Uma das filhas, Murray, que se casa com um rapaz que, obviamente, não ama ela. É um casamento que acontece exclusivamente por conta de dinheiro, e é claro que essa personagem vai acabar vivendo uma vida infeliz posteriormente, então ela explora também como esses casamentos são vazios, tristes, essas famílias acabam sendo muito desconstruídas, na página 153, em que ela vai hum, filosofar um pouco em cima da questão da beleza, do valor da beleza. É tolice desejar beleza. Pessoas sensíveis nunca o fazem, nem para si mesmas, nem para as outras. Quando a mente cultiva faculdades virtuosas e o coração inclina-se à benevolência, não há nada no exterior que possa servir como um atrativo maior. Assim nos ensinam nossos professores na infância, e assim instruímos as crianças de hoje. Tudo muito criterioso e apropriado, sem dúvida, mas essas afirmações se sustentam na vida real? Aquela conversa de que vale só a beleza interior, ela tá questionando se isso realmente faz tanta diferença assim. Então ela vai seguir aqui falando, por exemplo, de uma menininha que gosta muito de um passarinho porque ele é bonitinho e inofensivo, mas um sapo, por exemplo, também é tão inofensivo quanto um passarinho, mas a menininha não gosta, ela tem nojo. Então ela vai falar que existe sim essa diferença do belo, o quanto ele nos atrai e o quanto o feio nos repugna. E aí ela conclui assim: embora suscetível à superestimação, a beleza é certamente uma dádiva de Deus e não pode ser desprezada. Depois ela ainda vai falar sobre o que ela está refletindo. Tais eram minhas reflexões naquele período de minha vida. Eu poderia permitir minha verbosidade continuasse mergulhando rumo à profundeza dessas questões, revelar outros pensamentos, propor perguntas cuja complexidade faria os leitores penarem para responder. Mas enfim, ela termina por dizer que vai se abster disso, então eu acho interessante que ela, ao mesmo tempo que filosofa bastante, ela conversa com o leitor de certa forma, dizendo eu vou poupar o leitor disso, mas ela fala, ela de vez em quando foge da narrativa para meditar como narradora, e no fim ela termina explicando no livro, isso não é um grande spoiler, né? Dizendo que ela está realmente escrevendo um caderno, como se fosse de memórias, enfim, o espaço dela mesmo. Então, é um livro que eu achei muito bom. Eu achei muito bom porque é uma história boa de ler. Como eu falei, não foi o livro que eu mais amei das Irmãs Brontë, mas foi um livro que eu gostei muito e eu recomendo. E foi um livro que eu tirei algumas mensagens, principalmente relacionado ao que se vive hoje. Especialmente, talvez, essa questão. Especialmente em relação a essa questão de como os jovens e as crianças
quando são mimadas e mal educadas, o estrago que isso causa na vida delas, né? Isso é uma coisa que tem muito a ver com educação nos dias de hoje, e eu sinto que o texto aqui acaba sendo atual, na verdade. E, de novo, também para destacar o quanto eu achei cristã a escrita das irmãs Brontë, particularmente aqui a da Anne, que é uma das minhas irmãs preferidas. Então é isso, pessoal. Deixo aqui a recomendação, link na descrição e até o próximo vídeo. Não sei se gravado aqui ou em outro lugar. Veremos. Até o próximo vídeo.